Então vem cá. Lançamento coberto, venda coberta de call, financiamento de opções. Você sabia que tudo isso é a mesma coisa? Você sabia que tem um jeito da gente remunerar o nosso ativo que está em carteira, pelo menos para tirarmos o CDI do período? Sim, o CDI, porque todo ativo da nossa carteira, ele tem um custo de carrego. E esse custo de carrego ele é pressionado pelo CDI do período. Porque se você estiver perdendo do CDI, não vale a pena você ter um ativo encarteirado. Vale a pena você pegar o teu dinheiro e botar numa renda fixa que te paga o CDI. E as opções, elas nos dão essa vantagem. Elas possuem estratégias que nos permitem remunerar este CDI do período e pagar o nosso custo de carrego. É isso que nós vamos conversar hoje, tá? Muita gente começa com essa estratégia, venda coberta de call, sem imaginar essa importância do custo de carrego. É uma operação inicial. Se você está começando no mercado de opções, é uma das duas com que você vai começar, tá? Ou venda coberta de call, ou venda coberta de put. Então vamos lá, que vamos nos aprofundar um pouco mais na venda coberta de call. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos do mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções, essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. Hoje nós vamos falar então de venda de call, que é talvez a operação mais básica do mercado de opções. Mas é venda de call coberta, tá, gente? Aquela que nós temos o ativo encarteirado, temos o ativo na mão, e aí sim vendemos uma call. E por que eu digo que é a mais básica? Porque não existe nada novo nessa operação. Vamos imaginar o que é uma call. Uma call é uma opção de compra, e ela dá direito do detentor da call comprar uma ação numa data futura, num preço pré-negociado no presente. Esse preço negociado é o strike. Ok. Se a gente imaginar então que nós temos um ativo e em algum momento temporal nós temos que vender esse ativo, porque quem não vende não apura resultado, né? Quem não vende não obtém lucro. Então faz parte, né, do processo você comprar um ativo, uma ação e vender essa ação no momento futuro. Se você vender isso via uma venda de call, você pode ganhar dinheiro na valorização do papel e também ganhar dinheiro nessa call vendida. E é isso que eu faço muitas vezes com meus amigos, os mais próximos de mim, né? Quando eu quero introduzir o mercado de opções para essas pessoas. E eu chego exatamente assim, falo, escuta, você tem um ativo que está parado na tua carteira? Você tem um ativo aí que você já viu subir, você não vendeu, ele caiu, você já viu ele cair, você não vendeu, ele voltou a subir, e que você está arrastando esse ativo aí já há bastante tempo sem tirar nada dele? Ah, eu tenho aqui uma Petro, eu tenho aqui uma Vale, eu tenho... Pois é, meu caro. E se eu te falar que tem um jeito da gente pegar pelo menos o CDI do período? Ah, você tá de brincadeira, Juliano? Não tô de brincadeira. Vem aqui, vamos falar aqui da venda de call coberta. E se você vender uma call desse ativo, pá. E aí a coisa começa a desenrolar. Então o meu objetivo aqui é incentivar você a remunerar os teus ativos que estão parados via venda de call ou alguma outra estrutura aqui no mercado de opções. A venda de call é a mais simples, né? Como nós já dissemos aqui. Mas nós temos que entender os problemas que estão envolvidos nesse tipo de operação. Aliás, é isso que a gente sempre precisa imaginar. O que acontece quando não dá certo. Então eu separei um material aqui para a gente começar a conversar mais de perto. Venda coberta de call. Nós podemos encontrar uma venda coberta de call em duas situações. A primeira delas é a seguinte, ó. É uma compra de ativo com uma venda de call junto, tá? No mesmo momento. Você compra um ativo e imediatamente vende uma call.
essa situação aqui que é chamada de financiamento, porque você vende a call, ganha um percentual e esse percentual vai te dar um desconto na compra do ativo. Tá? Aqui você recebe em D mais 1 e aqui você paga em D mais 2. Então, a venda de call, quando você compra um ativo junto, é o chamado financiamento. Se você vender uma call perto da linha do dinheiro, você vai obter mais prêmio. Tá? Se você vender uma call mais longe da linha do dinheiro, você vai obter menos prêmio e, por consequência, você vai ter menos desconto aqui, você vai ser menos financiado. Nós vamos fazer um exemplo aqui prático, tá? Para ficar bem claro isso aqui. E a opção 2 é a seguinte, é quem já tem o ativo de longa data e aí vende uma call. Neste caso, né, é aquele camarada que está procurando remunerar o CDI ou quem está tentando fazer um dividendo sintético. Quando você vende uma call, nessa situação aqui, normalmente você não quer entregar o ativo. É um ativo que você tem de longa data na tua carteira e você quer pegar apenas esse dividendo sintético aqui, né? E torcendo para que o ativo nem suba tanto assim e aí no final do vencimento você mantenha o ativo em carteira e fique com o prêmio da venda da call. Então, venda coberta de call nós podemos obter nessas duas situações. Qual é melhor, qual é pior, vai depender do teu perfil, vai depender daquilo que você quer. Tá? Quando montar, também pode montar a qualquer momento. Eu só não gosto de fazer esse tipo de operação muito perto do vencimento. Tá? Então, assim, 2 semanas para mim já é o limite. Tá? 2 semanas antes de chegar no vencimento, para mim, já é o limite de fazer aqui uma venda de call. Pois bem, vamos dar uma olhada no gráfico, então, e tentar entender aqui essa situação? Vamos lá. Vamos dar uma olhada, então, nessa história de venda de call sobre as luzes aqui do YouTube 4, tá? Mas antes eu queria dizer que isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? Isso aqui é realmente um estudo para entendermos essa história da venda de call. Tá? E como poderia ser a cabeça de alguém que está tentando fazer venda de call coberta. Nós vamos começar por aquele primeiro caso lá, que é quem vai comprar uma ação e imediatamente vender uma call para obter um financiamento. Muito bem. Então esse tubo aqui nós estamos vendo que está em tendência de alta desde aqui de junho de 24, né? Então ele faz aqui topos e fundos ascendentes. Pois bem, então alguém poderia estar imaginando o seguinte, fala, eu acho que esse papel aqui repete essa corrida aqui, ó. Tá? Ele está acumulando e cada vez que o papel acumula assim lateralmente, ele está ganhando força, né? O papel está trocando de mão aqui e esse papel vai estourar. Tá bom, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar esse papel aqui a R$ 36,58, mas eu vou vender uma call para me ajudar neste financiamento. Quanto? Vou fazer o seguinte, eu quero 5% nessa operação. Então 5% acima vai dar o quê? Vamos dar uma olhada aqui. Vai dar por aqui assim, ó, 38,50, alguma coisa do tipo. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender uma call aqui em cima, nesse 38,50. Isso vai colocar dinheiro para dentro e vai me ajudar, vai me financiar. Então tá aqui, esse 38,50 então seria o strike que nós vamos procurar. Tá? Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui, vai ficar bem destacado ali, ó, 38,50, 38,50. Tá bom. Será que YouTube tem um strike 38,50? Certamente que tem. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui na grade, ó.
Tá, então vamos dar uma procurada aqui na grade a nossa opção, tá? A primeira coisa que nós temos que olhar é o vencimento, né? Quantos dias até o vencimento? Então, para outubro, nós temos 16 dias. Tá bom, vamos dar uma olhada aqui então. 38,50, quanto que está remunerando para 16 dias? Então aqui, ó, 43, 38,05, 38,31, 38,56. 38,56 é um delta bem baixinho, né? Um delta 0,09, está remunerando 0,46, tá? Então tem muito pouca chance aqui de dar exercício, tá? Mas também remunera muito pouco, né? 0,46 é pouco. Tá certo que se for dar exercício esse negócio, o papel tem que dar uma estourada ali de 5% em 16 dias. E ainda assim, na saída nós vamos pegar aqui mais 0,46%. Mas talvez não esteja tão legal assim. O que acontece se nós jogarmos aqui um pouco mais para frente? No próximo vencimento. Vamos ver o quanto seria para novembro? Então aqui, ó, novembro. O mesmo 38,50. Vamos procurar ele aqui, 39, 38,58. Bom, esse cara tem 35 dias até o vencimento e remunera 1,61. Bom, já fala mais comigo, né? Já conversa mais comigo. Tá? Seria então o seguinte: se em 35 dias esse papel subir 5% e estiver trabalhando acima da linha do strike, eu sou obrigado a entregar essa YouTube a 38,58 e eu vou receber os 5% da distância ali do strike mais este prêmio aqui de 1,61. Já fica mais interessante. No final das coisas, a gente vai receber 6%, 6,61% bruto em 35 dias. Poxa, tá legal, não tá? A taxa Selic hoje está 10,75 no ano. Se der certo isso aqui, a gente pega 6,60 em 35 dias. Poxa, me convida que está interessante. Então, vamos dar uma olhada o que seria esse 1,61, né, de taxa que a gente vai pegar lá no gráfico. Olha só isso aqui. O que eu fiz aqui então? Eu plotei aqui no gráfico essa história do 1,61 de prêmio que a gente recebeu. Tá? Então você paga aqui perto de 36,50, recebe 1,61. O que significa que se esse papel não cair abaixo dessa linha, você ainda está no lucro, porque esse 1,61 você recebe adiantado. Tá? Então, se for passando o tempo e esse papel continuar acima dessa linha, você ainda está ganhando dinheiro. Então, disse que essa aqui é a linha de proteção. Tá? Você fez uma barreira de proteção aqui para essa tua operação. Se subir e passar da linha da venda do teu strike, você é obrigado a entregar o papel. Se ficar aqui entre essas duas linhas, você não tem prejuízo. Essa call vendida aqui vira pó no final, né? Esse aqui é apenas um valor fictício, né? Um valor contábil para você. E você consegue até fazer isso novamente. Ok, Juliano, muito interessante. Agora, eu não quero isso. Eu quero entregar o papel. Bom, nesse caso, você poderia fazer o seguinte, você poderia pegar isso aqui e vender mais perto. Porque quando essa call vem se aproximando do valor, né, da tua compra, ela começa a remunerar mais. Tá? Então, lá em cima, pagou 1,61. Tá? E se a gente colocar aqui
não 5% acima, mas, por exemplo, 2,5% acima. Tá bem aqui, ó, 2,5% acima, que é 37,58. Qual seria o prêmio, então, de 37,58? Vamos achar ela aqui, ó. 37,58. Tá aqui, ó. Quanto que está remunerando? Remunerando 2,68. Tá? Então você abriu mão ali, né, de 2,5%, tá? E ganhou aqui na taxa 1%. É esse tipo de coisa que a gente tem que medir quando está montando a nossa operação. Porque as coisas estão sempre conectadas, né? Principalmente risco e retorno. Quanto mais risco a gente está correndo, mais retorno nós temos. E nesse caso aí que a gente está falando é vender uma call mais perto da linha do dinheiro, dá mais risco de você ser exercido. Isso vai te remunerar mais. Vender uma call mais distante vai ser mais difícil de dar exercício. Você vai ser remunerado menos de prêmio, mas o papel vai ter que correr mais para te pegar. Ok. E essa história do CDI que eu falei no começo? Vamos fazer uma pesquisa e vai ser o seguinte, ó. Imagina então para aquele segundo camarada ali que já tem um papel em carteira e quer pagar esse custo de carrego. Como que seria isso? Importante dizer o seguinte, tá? Se você já tem um papel em carteira, você precisa se colocar na posição de trabalhar acima do teu preço médio. Nunca venda call abaixo do teu preço médio de aquisição do papel. Porque se você for exercido na venda de call abaixo do teu preço médio, você vai estar destruindo o capital ao longo do tempo. Tá? Então, para vender call coberta, faça acima do teu preço médio. Vamos tentar linkar agora essa história do CDI. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Vamos descobrir o CDI desse mês aqui de setembro. Então eu vou chegar no Google aqui e vou digitar CDI do mês. Ah lá, tá até no primeiro aqui, ó. CDI do mês. E eu tenho aqui então o CDI de agosto, tá? O de setembro não saiu ainda, mas já nos dá um target, tá? Então olha aqui, ó. O CDI de agosto foi de 0,87. Ok. E se a gente escolher então uma call que nos remunere 0,87 em 35 dias? Será que tem alguma coisa perto ali de 0,87, 0,90, 0,90 e pouco? Lá naquele vencimento com 35 dias? E vamos ver a distância que esse papel precisa correr para nos pegar? Vamos lá, vamos para o gráfico. Antes de plotar no gráfico, então vamos dar uma olhada aqui na grade e ver quem é que remunera 0,87%. Então, tá aqui a taxa de prêmio, 0,85, 0,96. Ó. Esse cara tá interessante. 35 dias, 0,96. Cobriria um CDI do período. O delta é um delta de 0,11, ou seja, tem 11% de chance desse papel correr e dar exercício, né? É uma americana, né? A outra também já era americana. E aí aqui a gente vê que não tem problema ser americana ou europeia, né? Tudo que a gente quer é que esse papel corra, supere os 39,58 e alguém nos exerça. Porque assim a gente vai finalizar a operação antes da hora. Então tá aqui, ó. 39,58. Vamos lá. E aí eu coloquei então no gráfico, né, finalmente esse strike aqui, 39,58, que é exatamente isso que está aqui, ó. 39,58, e a gente vê como é longe, né? Como é longe. O YouTube teria que subir aí praticamente 8% em 35 dias para dar exercício nisso aqui. Mas aí você fica pensando assim, poxa, mas peraí, todo esse esforço por causa de 0,90%, é isso mesmo? É que não é bem isso, né? Ou seja, não é só isso. Porque quando nós temos ações para longo prazo e que nós precisamos ali
tirar esse CDI do período, pagar esse custo de carrego, é porque nós estamos trabalhando a valorização desse ativo. Né? A tendência é que boas empresas se valorizem ao longo do tempo. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai carregar uma empresa alguns anos na tua carteira para vender lá na frente e aí ganhar um percentual? Poxa, eu estou te convidando para você fazer durante essa caminhada, durante essa trajetória, essa coleta de CDI. Para pegar exatamente o custo de carrego, que eu já falei aqui no vídeo. Então, pense dessa forma. Pense que você tem um capital e esse capital não pode ficar parado para lá na frente a gente vender ganhando dinheiro. É aí que está a história. Nós temos que remunerar isso ao longo da nossa trajetória. Mas, cuidado. Você precisa escolher bem a empresa que você trabalha. Porque engana-se quem pensa que para ganhar dinheiro com venda de call, você precisa que o papel caia. É o contrário. Você precisa que o papel suba. E suba de forma controlada. É aí que está a ciência da coisa. Pessoal, bons estudos, bons trades, muito boa sorte e um forte abraço.